aproveitar a sua presença ilustre aqui no podcast, né? Excelente. Pra gente tirar aqui umas dúvidas sobre negócio, que a gente também é empresário, eu acho que tem muita gente que vai usufruir das suas informações. O que eu percebo é que tem muita gente que monta negócio meio na loucura, né? Na doida, não faz um plano. Vou embora, vou empreender, vou abrir meu negócio. Não faz um planejamento e tal. Qual a importância, assim, com relação à contabilidade, da pessoa ter um plano de negócio bem definido? O que é um plano de negócio? Fala aí pra gente. Bom, plano de negócios só tem fundamentação quando a gente tem o resultado dele. É muito bonito o empresário dentro de uma sala gelada de ar-condicionado, onde ele faz um plano de negócio, porque planilha de Excel e PowerPoint aceita só tudo. Mas ele esquece da principal situação, que é validar isso dentro do campo de batalha. Ele ter os resultados em cima daquela execução, em cima do dia a dia, em cima do que ele está fazendo. Lógico que é até irresponsável você pegar um plano... Um empreendedor onde ele não desenhou uma estratégia, onde ele não desenhou uma distribuição, uma logística, uma forma de pagamento, ele não fez nada disso. Eu estou querendo voltar um pouco atrás. Só que quando ele tem em mãos todo um planejamento, onde eu vou distribuir, como eu vou alcançar, meus canais de vendas, e ele vai fazendo a performance desses locais. Equipe de vendas, equipe estratégica. Quando ele tem isso em mãos, ele consegue mensurar. E quando ele mensura, quando ele começa a analisar os dados e números, bom, você está falando com um contador, e contador tem que saber a análise dos dados e apresentar isso para o empresário. Se ele não tiver esses dados na mão, ele vai ficar aqui um carro, navegando no escuro, sem farol e sem combustível, ou seja, ele não tem absolutamente nada para performar. Isso é uma opinião de um profissional que trabalha há muitos anos ao lado de empresários de médio, pequeno e grande porte. O que é que você percebe assim de empresas, né, como você falou, a médio e longo prazo, empresas que são montadas sem um plano de negócio, quais são os principais problemas? Ele não tem a mensuração e como fazer as melhorias contínuas. Eu sei que a minha equipe comercial, vamos dar um exemplo, eu estou acabando de receber um resultado de um cliente, onde o cliente queria, porque quer, que a performance dele, do produto dele, ele vende um produto físico gelado, onde ele quer que performance tenha essa performance de um produto de vendas, que o produto dele é bom, a localização geográfica é muito boa, ele tem uma equipe de vendas excelente, mas ele tem uma coisa chamada concorrente. E ele não está fazendo o benchmark do concorrente, da localização, para ver se eu estou corrigindo os meus problemas, se de fato é a localização de venda, se é o meu vendedor. Ele não está fazendo essa performance, ele só quer uma coisa, resultado. Em cima desse resultado ele não consegue enxergar, ele está cego. Resultado. Ele não dá um passo atrás e enxerga tudo que está acontecendo, ele começa a fazer esses estudos, retira daqui, coloca aqui, ele vai fazer essas análises. Sim. Uma coisa mais prática, João, que inclusive é uma dúvida nossa, é sobre o Simples Nacional. Excelente. Né? Como é que, por exemplo, primeiro, tem várias coisas para se falar sobre o Simples, né? Mas questão de imposto, né? Quais são os impostos, como é que se paga, como é que isso pode afetar o negócio, enfim. Quando o empresário decide empreender e ele recebe uma assessoria, coloca a tua empresa no Simples Nacional, que é mais barato. Calma. Tenha primeiramente o seguinte: qual é o negócio que eu vou fazer? Eu vou vender produto ou serviço? As minhas despesas são altas ou são baixas? Eu fico no equilíbrio entre despesas e receitas? Primeira análise. Segundo momento eu tenho uma junção de impostos dentro de uma alíquota reduzida, que é o Simples Nacional, onde eu consigo fazer a consolidação de diversos impostos. Se eu não fizer essa mensuração, o que é que eu vou vender, esse equilíbrio de despesa e receita, se eu enxergar que é melhor estar em outra opção tributária ao invés de estar no Simples, antes de decidir, eu vou para o Simples Nacional, que é mais barato, nem sempre. Um lucro real se encaixa melhor, um lucro presumido com a tributação em cima da presunção se encaixaria melhor, mas eu tenho que fazer, se eu tenho folha de pagamento altíssimo, se eu tenho despesas que podem deduzir do meu lucro, enfim, uma análise toda da sua empresa, do negócio, antes de tomar essa decisão. Ou seja, antes de empreender, procure uma boa assessoria. Aqui estamos à sua disposição. E como é que, em relação à questão prática de pagamento de impostos, como é que a gente pode pagar? Quais são os impostos? Como é que pode pagar? Enfim. Simples Nacional, eu pago uma única alíquota chamada DAS.
que é uma guia tributária que eu recolho todo dia 20 de cada mês. Quando eu vou para um lucro presumido ou lucro real, eu vou sair um pouco dessa parte técnica, eu vou entrar no dia a dia, na facilidade. Eu tenho guias tributárias para recolher que eu tenho dias específicos. E esses dias eu tenho no mínimo 5 impostos para recolher de forma mensal. E essa carga tributária para você na condição de empresário é muito, muito onerosa se eu não tiver antes um planejamento bem desenhado, o que é que eu faço, como é que eu faço, como fazer, menos impostos, minhas receitas e minhas despesas são equilibradas. Se eu tivesse equilíbrio, eu vou pagar menos impostos. Só que você precisa ter uma assessoria de qualidade. E óbvio que você tem que procurar os melhores. Está aqui a Bipo para lhe fornecer essa assessoria. Agora, João, quando o cara está começando, o cara tem muito receio, né? O empresário, que ele já vai começar o negócio e ele tá ali meio que descapitalizado. Ou então ele tá querendo montar um negócio justamente para poder sair daquela situação financeira que ele se encontra naquele momento. E muitas vezes o cara olha assim, pô, eu não vou ter grana suficiente para pagar um escritório caro. Às vezes é um negócio muito alto. Eu já vou ter um custo altíssimo com funcionário, com aluguel, com isso, com aquilo. O que é que você fala para esse cara aí nessa situação? O cara que tá começando ali, que tá querendo ganhar o pão dele. Decidiu empreender e não sabe por onde começar, a escolha de uma boa assessoria contábil. Eu lhe indico uma assessoria digital, onde você vai ter até 80% de redução de honorários fixos contábeis e você pode tirar essa redução dos honorários contábeis com a assessoria contábil digital e acrescentar em vendas, em estratégia de marketing, estratégia de distribuição, onde você economiza de um lado, tem uma qualidade com segurança, confiabilidade e velocidade. Você tendo isso de forma digital, você retira esse recurso e aplica onde te dá mais retorno. E aí se faz o dinheiro girar em cima do seu negócio. Então essa é a grande diferença entre uma contabilidade, digamos, antiga e uma digital? Uma contabilidade tradicional, Lucas, é o seguinte. Para todo empresário, ele segue o seguinte raciocínio. Eu vou pagar todas as minhas contas em dias. O meu último boleto a pagar será quem? A contabilidade tradicional. Só que ele tem esse pensamento porque essa contabilidade tradicional não dá subsídio, não dá relatórios, não entrega uma informação fiel para ele. O que é que ele faz? É o mal necessário. Quando tiver dinheiro em caixa, eu efetuo o pagamento desse profissional, desse escritório. Quando a vertente é diferente, quando você tem uma análise dos seus resultados, a entrega do seu negócio, sabendo como está acontecendo, exemplo, hoje, todo dia 15, a Bipo Contabilidade entrega aos clientes um balancete com a leitura básica e didática para fácil acesso do empresário e ele entenda o que é receita e o que é despesa. Nessa análise ele diz, não, eu tenho que fazer cortes aqui ou tenho que implementar aqui. E essa análise ele consegue enxergar e saber se o negócio dele é rentável ou está dando prejuízo. É simples. Então, a análise dessa rentabilidade, quem faz é o escritório de contabilidade? A gente entrega para ele e faz algumas pontuações, mas de forma bem objetiva ele enxerga. Ele lê esse relatório e enxerga. Por que eu estou dando tanta despesa em X? Por que a minha receita está diminuindo? Por que ela está no platô, ela está em equilíbrio? Quando ele começa a enxergar esses números, ele vai entender que eu estou pagando muito com energia, eu estou pagando muito com internet, eu posso tentar reduzir e equilibrar isso aí. Quando ele enxerga esses números e ele tem as críticas da área de contabilidade, retira daqui e coloca aqui. Vamos tentar modificar a saída do recurso financeiro e vamos tentar fazer aportes desse recurso financeiro, entendeu, Lucas? Sim. Mas assim, para o empresário, por exemplo, o empresário ele tá... Isso que não ficou claro para mim. O cara... Qual é o papel... Porque o papel do empresário não é exatamente fazer essa análise, fazer essa gestão do negócio dele? Ou tu tem uma visão diferente em relação a isso? Todo empresário, ou a maioria dos empresários, fazem o seguinte, Lucas. Ele olha para o extrato bancário dele. O extrato bancário dele está muito verde. Está entrando receita com muita frequência. E o meu faturamento tá. Chega um momento que ele não sabe se esse faturamento é lucrável, rentável para ele, ou se não, ele está tendo mais despesas do que simplesmente lucro. Aí ele diz, não, o meu caixa tá bom, positivo. Só que quando esse positivo começa a descer, ele vai entender que tem receita saindo. Onde é que entra uma assessoria bem definida para você na condição de empresário? Eu preciso entender se aquele aumento de números dentro do meu extrato bancário é significativo.
Não é o faturamento que vai fazer com que o meu negócio cresça. E sim o lucro deste faturamento. De que adianta? Eu tenho faturamento de 1 milhão e despesa de 900 mil. Qual é a vantagem disso para mim na condição de empresário? Pelo contrário, eu preciso ter despesas fixas reduzidas e um faturamento maior. E aí eu consigo ter um percentual de escala aqui em cima desse lucro. Entendeu? E vocês, por exemplo, deu essa orientação? Ou mostra o balanço? Só tá aqui, ó. Você tem que tomar as decisões. Na bipocontabilidade, quando a gente entrega o balancete, eu faço questão de fazer as críticas dos números e entender por que esses números estão tendo uma variação. E esses números eu pergunto ao empresário. Essa pergunta que é feita a ele para que eu possa entender por qual motivo que a tua despesa mês passado com folha de pagamento deu X e hoje está X mais 1. Eu estou dando um exemplo de uma despesa fixa. FGTS, INSS, por que aumentou? De ontem, mês passado, para hoje, mês atual. E aí eu quero ouvir a crítica dele. Eu quero ouvir a contra-resposta dele. Nessa contra-resposta, começam as indagações. Faz o seguinte, é melhor retirar daqui e colocar aqui. Vamos fazer um teste para ver se performa melhor. Eu tiro despesa e faço aplicações. Entendeu? Saquei. Agora, uma dúvida assim que eu tenho em relação a essa parte de comprovação do imposto de renda. Como é que isso influencia até no nome do empresário? Por exemplo, para ele poder ter um nome melhor no mercado, no banco, ele poder, sei lá, ter um crédito maior. Como é que você consegue associar o nome do empresário ao nome da empresa? CNPJ rico e empresário pobre. Eu ouvi isso de um podcast onde ele dizia que quem tem que ter bens físicos e bens materiais se tornaria o CNPJ. O CPF é um passivo, o CNPJ é um ativo. Quanto mais receita tiver o CNPJ, mais distribuição de lucro eu vou ter para o meu CPF. E aí eu consigo rentabilizar, aumentar o lastro financeiro do imposto de renda do empresário, fazendo com que distribuição de lucro ele tenha. De que adianta eu ter imobilizados no meu CPF, onde eu vou ser tributado em cima desses imobilizados no CPF e eu não retiro do CPF e coloco no CNPJ desses imobilizados. Percentual muito maior, né? Porque a diferença de um para o outro lá é 27,5% de imposto de renda. E na empresa em si, pelo contrário, eu tenho despesas dedutíveis do meu imposto de renda. Exemplo, se eu estiver no lucro real, eu tenho dedução do meu imposto de renda. Se eu estiver dentro do meu CPF, pelo contrário, eu sou tributado em cima dele. São diferenças que eu, na condição de empresário, não consigo enxergar. Quando eu tenho uma crítica, e justamente de uma assessoria bem feita, eu consigo enxergar isso aí. Então, se eu for comprar um carro, um terreno, uma casa... eu lhe indico colocar no seu CNPJ. E no caso de sociedade? E aí você tem que conversar com o seu sócio, porque aí é um casamento. A gente pode se casar, não tem problema. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Aí já tá casado, bebê. João, a gente tá passando por um problema aqui, cara. Tem a Nick e o Thales aqui, tá? Né? Tão rico, trabalhando pra caramba e ganhando dinheiro pra caramba, querem passar as férias em Dubai. Excelente. Né? Só que aí qual o problema? A gente não pode ficar sem eles no estúdio muito tempo, só a viagem é 2 dias pra lá, 2 dias pra cá, não sei o quê. Mas como é que a gente, brincando, né? Brincadeiras à parte, como é que a gente define férias do colaborador? Bom, empresas de médio e pequeno porte, que a gente faz questão de escalas de férias. Hoje eu tenho duas pessoas importantes para a minha operação. A minha operação ela tem que parar por esse motivo. Exemplo deste negócio, a gente tem um negócio onde ele é quase que 100% digital. A gente precisa de uma estrutura física para fazer a edição desses materiais. Que é que eu faria? Eu faria a contratação de pessoas de horistas, onde eu vou pagar pela hora trabalhada e aí fornecer as férias sob escala à minha operação. Outra dúvida, quais são os riscos ou as vantagens que o empresário tem em fazer contrato de prestação de serviço no lugar de assinar carteira? Contratação PJ ao colaborador. Algumas empresas de médio e grande porte eles fazem apenas para colaboradores estratégicos. A operação em si, eu não aconselho que ele faça para contratação PJ, e sim CLT. Na contratação PJ, eu na condição de empresário tenho uma redução de encargos trabalhistas.
Previdência Social e Fundo de Garantia. Na condição de PJ eu não tenho isso. Eu apenas recolho de forma autônoma o INSS dele, que fica descontado do valor referente à prestação de serviço que ele tem a me entregar. Na condição de PJ, eu indico que faça apenas para contratação estratégica, não fazer para todo mundo. Por quê? Depois de 2 anos, tem uma interpretação da CLT que pode se tornar um vínculo empregatício. E aí, esse empregado pode correr no Ministério do Trabalho e acabar causando um atrito entre empresa e empregador. E aí ninguém quer nenhum estresse, nenhuma débito trabalhista. Outra coisa, João, em relação à divisão de lucros, sócio e tal, como é que funciona? Deu lucro ou deu prejuízo? Lucro. Empresa que deu lucro, eu costumo dizer o seguinte para o empresário: o meu negócio vai bem, uma lucratividade positiva. O que é que eu faria, o que é que eu indicaria para o empresário? Pegue algum percentual deste lucro, reinvista dentro do seu negócio, onde ele vai fazer rodar novamente durante um período. Você vai injetar capital dentro dele, o restante desse percentual que você definiu com os sócios ou com o seu sócio, você faz a distribuição, respectivamente com o capital social e percentual de cada sócio. Se cada um tem 15, 20, 30%, divide conforme for aí a distribuição de lucro para cada um. Eu, João Paulo, não costumo dizer para o empresário que retire 100% do seu lucro. Faça o seguinte: tire 40% e reinvista 60%. De novo, CNPJ ativo, CPF passivo. Quanto mais ativo tiver no CNPJ, melhor vai ser a distribuição de lucro ao longo dos anos. Empresário, tenha a consciência que empreender é longo prazo e não curto prazo. Perfeito. O cara respondeu praticamente o que a gente faz aqui. Perfeito, viu? Só que não. Exatamente, né? Vira o copo. Exatamente, Leque. Parece que descreveu nossa sociedade. Total, que maravilha. viu? 60 e 40. É 10,90. O Blackzinho tá chorando. Vai. Não, Piadinha interna. Thales, não corta o que vocês estão falando, tá? Não corta. Pode deixar aí, viu, editor? Que não tem besteira não, pai.